Era o começo da Grande Depressão, uma crise que ia durar pelos próximos 12 anos e que, ao longo dos anos 30, ia arrastar todo o mundo industrializado para a beira do abismo. Os Estados Unidos, em colapso na economia, tinha criado um exército de desempregados, os índices de criminalidade foram para as alturas e a esperança, um delírio de um tempo passado. No meio de toda essa tempestade, em 1933, em Cleveland, Ohio, um adolescente chamado Jerry Siegel, que era apaixonado por contos de ficção científica, costumava escrever suas próprias histórias como uma forma de escapar da dura realidade que ele e a família enfrentavam. O pai dele tinha morrido anos antes de um ataque cardíaco durante um assalto à loja da família, deixando o Jerry e mais 5 irmãos à própria sorte. Aos 16 anos, Jerry Siegel conheceu um menino canadense que tinha acabado de se mudar para os Estados Unidos. O Jerry viu que ali poderia estar a pessoa certa para ilustrar as histórias que ele criava. O nome desse menino canadense era Joe Chester. E velho eles eram como Lennon e McCartney. Eles começaram a produzir material sem parar e resolveram criar um fanzine, uma revista independente para publicar as histórias que eles criavam. Aí o nome desse fanzine era Science Fiction, The Advance Guard of Future Civilization. Em uma das histórias desse fanzine, o Segal e Chester imaginaram como seria se existisse um homem comum que pudesse se tornar superior a todos os outros. Um super ser. Não, esse nome não era muito bom. Um super-humano. Também não é muito bom esse nome. Que tal super-homem? Mas sabe o que é mais curioso? É que quando ele apareceu pela primeira vez, o super-homem era um vilão. Foi no número 3 do fanzine deles que essa história apareceu. The Reign of Superman, o reinado do Superman. Nessa história, um mendigo chamado Bill Dunn é submetido a um teste com um elemento químico extraterrestre por um cientista em troca de comida e roupas, um reflexo da Grande Depressão que oprimia os Estados Unidos naquela época. O resultado foi que o mendigo acabou tendo as suas capacidades mentais aguçadas e passou a ser capaz de controlar as pessoas através do seu pensamento. Ele usou esses poderes para cometer crimes e depois começou a arquitetar um plano ainda maior. Ele queria se tornar o governante do mundo. Infelizmente para ele, os efeitos do elemento químico extraterrestre acabaram passando e o Dan voltou a ser um mendigo entre tantos outros naquela época. Depois disso, o Segal e o Chester começaram a reformular o personagem. Alguma coisa ainda estava errada. Então, uma certa noite, o Jerry Siegel começou a ter pesadelos. Ele via uma criatura que era um prodígio de poder e de inteligência, um ser com força sobre-humana, alguém com quem os valentões lá do colégio não tinham qualquer chance. Uma mistura de Hércules, de Sansão, de Tarzan e de Flash Gordon. E no amanhã seguinte, ele tinha a resposta. É claro, Superman não podia ser um vilão. Ele tinha que ser um herói. Então Segal e Chester passaram a trocar. Passaram a trocar mais ideias para desenvolver o personagem, tornar ele ainda mais poderoso, mais admirável. Até que finalmente Joe Chester, que era um fã de autofilismo, colocou alguns traços disso na indumentária do personagem e chegou a uma concepção final para a aparência dele, que ele registrou no próprio diário. Superman passou a ser um alienígena cujo planeta natal havia explodido. Antes disso acontecer, os pais dele o colocaram em uma nave que acabou caindo na Terra. Ele foi criado por um casal de fazendeiros de Smallville, no Kansas, e mais tarde se tornou um jornalista na cidade grande, Metrópolis, mas secretamente ele combateria o crime como um super-herói. A partir dali, a dupla resolveu tentar vender as histórias do personagem deles, o Superman, para as editoras de quadrinhos. Eles passaram os 5 anos seguintes tentando achar alguém interessado nas histórias do Superman sem encontrar ninguém. 5 anos, ouvido um não atrás do outro para o Superman. Foi só em 1938 que o editor Dean Sullivan resolveu dar uma chance para o personagem e colocou o Superman Action Comics número 1, a nova revista de aventuras que qualquer criança podia comprar por 10 centavos na época, mas que é hoje considerada a revista em quadrinhos mais importante de todos os tempos. Um divisor de águas. A partir dessa revista, a cultura pop nunca mais ia ser a mesma. É bom, fique sabendo que em 2014, uma cópia de Action Comics número 1 foi vendida por 3 milhões e 200 mil dólares. A partir da Action Comics 1, Superman foi um sucesso instantâneo. E como ele não seria, Jerry Siegel tinha sonhado que poderia ter salvado a vida do pai dele naquele assalto tantos anos atrás. Alguém capaz de escutar um grito de socorro a dezenas de quarteirões, que pudesse voar, que fosse imune a balas de revólver com super força, acima de tudo, alguém que se importava. Alguém que ia estar lá sempre que o mundo precisasse. O Superman era a realização do sonho de qualquer adolescente da época e de hoje em dia, alguém sem nada de mais que passava despercebido como Clark Kent. Mas que, secretamente, era especial, mais forte do que se podia imaginar, muito mais do que os olhos podiam enxergar.
Além disso, inconscientemente, os meninos de Cleveland acabaram criando uma versão moderna do mais famoso arquétipo religioso que já existiu. Um Pai Celestial que manda o seu único filho à Terra para ser o nosso guia, o nosso exemplo para nos salvar. Ele desce dos céus e é criado como um humano comum por pais adotivos simples, mas por volta dos 30 anos, assim como Jesus fez indo para o deserto, ele vai para o Ártico, para a fortaleza da solidão, onde descobre e aceita o seu destino na Terra, guiar a humanidade. Com a depressão nos Estados Unidos, as crianças e adolescentes americanos acabaram sendo apresentados a um personagem que representava a esperança que a América tinha perdido. Forte, indestrutível, justo, incorruptível, vindo dos céus e ainda assim alguém como eles, que trabalhava como repórter e simplesmente não era notado. Clark Kent tornou Superman acessível. Por fora, ele parecia tão vulnerável quanto qualquer outra pessoa, mas por dentro, ele era capaz de feitos surpreendentes. O Superman apareceu para vencer as batalhas que nós não conseguiríamos vencer. Foi um sucesso. Pouquíssimo tempo depois, absolutamente todos os editores de quadrinhos dos Estados Unidos criam seus próprios super-heróis. E vários deles apareceram. Alguns existem até hoje, outros se foram há tempos. Muitas editoras de quadrinhos começaram a surgir por causa do sucesso do Superman. E foi assim que a febre dos super-heróis surgiu. Primeiro nos Estados Unidos e depois no mundo. Nos quadrinhos o personagem passou por várias mudanças ao longo dos anos. A história dele passou a ser contada e recontada, incrementada e personagens coadjuvantes apareceram. Ele foi para a televisão, foi para o rádio. Presenting the transcription feature, Superman! Look! Up in the sky! It's a bird. It's a plane. It's Superman! Mas apesar do sucesso ainda faltava alguma coisa. Acontece que o Superman era forte demais. Nos primeiros anos o Superman era tão forte que era capaz até de mover vários planetas ao mesmo tempo. E por mais que isso fosse empolgante em um primeiro momento, nenhum vilão era capaz de chegar nem perto de fazer frente para ele. Kal-El precisava ser menos poderoso. Aliás, ele precisava de uma fraqueza. A Kryptonita surgiu pela primeira vez no rádio em 1943, quando o ator, que fazia a voz do Super-Homem em um programa chamado As Aventuras do Superman, resolveu que precisava de férias. Os roteiristas inventaram então essa pedra, uma parte do que restou da explosão de Krypton, o planeta natal do Superman. Essa pedra drenava todos os poderes dele, alterando inclusive a voz. Mais tarde, essa mudança foi adotada pelos quadrinhos e se tornou canon do personagem desde então. E desde então, também surgiram vários tipos de Kryptonita, com várias cores diferentes, cada uma afetando o Homem de Aço de uma forma específica. O Superman ajudou a expor a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, na vida real. Stetson Kennedy era um jornalista da Flórida que se infiltrou no grupo racista Ku Klux Klan nos anos 40, se passando por um vendedor de enciclopédias e pegando emprestado o nome de um tio falecido. Ele subiu na hierarquia da organização, aprendeu as senhas, os nomes, os lugares onde ele se encontrava. Mas ele não confiava nas autoridades locais para tratar da questão. Ele queria expor a Ku Klux Klan, tornar tudo aquilo público. Kennedy contatou então os produtores do programa de rádio As Aventuras do Superman e o resultado foi uma minissérie de 16 capítulos chamada O Clã das Cruzes em Chamas, na qual o Superman enfrentava a Ku Klux Klan. Nessa série apareciam todos os nomes, lugares, senhas, todos os segredos da organização. Muitos dos membros da Ku Klux Klan abandonaram o grupo depois disso temendo serem revelados. Essa história vai vir a filme, o Superman se tornou ícone, um símbolo de esperança.